Ok, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí iniciando nossa live 1 de 5. Hoje a gente fala sobre o conceito de Maia, ou literalmente ilusão. Então, essa semana a gente vai trabalhar com 5 conceitos que eu acho básicos, né? Introdutórios a quem se inicia no yoga. Eu acho isso muito importante. O primeiro é Maia, que nós vamos conversar hoje. Amanhã, Samadhi, ou a experiência do yoga, aquele gostosinho do final da aula. O terceiro é Moksha, a libertação, ou Kaivalya. E depois Sansara, ou a realidade propriamente dita. E a gente finaliza com Avidya, é um conceito em sânscrito que significa ignorância, mas eu denomino aqui como alienação. Beleza? Então, só reforçando, o pessoal que está na live aqui no Instagram, se quiser estar ao vivo no Zoom, tá um link nos stories. Você pode vir diretamente para cá, a gente pode conversar mais direto, né? E eu vendo vocês aqui também, beleza? Mas não tem problema eu manter-se aí. Antes de começar, eu sei que não tem muita, talvez tenha algumas pessoas que não me conheçam. Meu nome é Roberto Simões, sou professor de Educação Física, minha primeira graduação. Depois me formei, me especializei em Yoga, me especializei em Psicologia e também em Fisiologia do Exercício. Trabalhei bastante tempo em alguns cursos de formação de Yoga, ainda trabalho. E foi ali que eu migrei para a Federal de São Paulo, onde eu comecei como pesquisador lá na área de yoga, meditação e saúde, né? E terapia, né? Yoga para problemas psíquicos, mas também fisiológicos, né? Depois de lá, eu migrei para fazer meu mestrado na PUC em São Paulo, onde eu fui estudar como a fisiologia, né, biomédica vinha se entremeando com os estudos e as escrituras do yoga propriamente dito. Foi essa a minha tese, minha dissertação de mestrado. 2 anos depois, eu fui para o meu doutorado e fui estudar como os principais obstáculos do yoga, que o Yoga Sutra vai chamar, um cara chamado Patanjali vai chamar de klesha, significa literalmente obstáculos, né? É o que impede alguém da prática meditativa, de continuar no yoga. Eu fui estudar, entrevistando yogis no Brasil e percebi alterações, né? No conceito de klesha, ou seja, os mitos do yoga foram se alterando no contato com a cultura latino-americana, sobretudo o Brasil, foi onde eu me especializei, publiquei minha tese de doutorado, e depois um livro, que é uma compilação do mestrado e doutorado, chamado Yoga Malandro, Sofrimento, Libertação e Outras Ficções, editora Dialética. 10 anos antes, quando eu tinha me formado ainda, estava me formando em yoga, eu lancei um outro livro, em coautoria com meu amigo Marcelo Arias, chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação, da Forte Editora. Talvez alguns me conheçam mais por esse livro, né? Ele é mais didático, assim, em relação à fisiologia da meditação. Depois fiz meu estágio de pós-doc na Federal de Sergipe, e estudando também yoga no Brasil, a história do yoga no Brasil, né? Na chegada na América Latina até aqui. Enfim, essa é a carteirada e a gente inicia a partir daqui. O objetivo nosso aqui essa semana é a introdução de conceitos básicos do yoga, mas por um verso, uma visão, um olhar, que eu acho que é a marca dos estudos que eu vim fazendo, da imanência, né? É uma área da filosofia que trata da realidade. E, em contraponto, a maioria, eu acredito, como eu também fui formado, a entender o yoga calcado na metafísica, na transcendência, na perspectiva, a grosso modo, de que há um outro mundo ideal, perfeito em si mesmo, que este sim é o grande objetivo do yogi, né? Transcender samsara, essa realidade onde seu corpo é impuro, intoxicado, que mantém a sua mente em turbilhão, para alcançar esse lugar ideal, que é uma espécie de céu cristão dos yogis, né? É o nirvana, né? Ou Kaivalya e Moksha, um dos nossos temas aqui. Então, muita minha fala aqui, muito não, total minha fala aqui está lastreado pela realidade, pela imanência, né? E é disso que a gente vai tentar pensar e conversar sobre esses conceitos que eu entendo como básicos do yoga por esse verso. Talvez aí te choque, né? Talvez aí colida com alguns, e a gente já entra no tema de hoje, alguns ordenadores de realidade, que é assim que eu denomino Maia, a ilusão, né? A gente foi construído a imaginar
que o yoga deve vencer a ilusão, deve ir além do véu de ilusão, do véu de Maya. E eu sempre digo, se seu objetivo é esse, o objetivo, então, se você é professor de yoga, é a produção em larga escala de desiludidos, que é um contrassenso, é contraintuitivo. Como assim? Você vai meditar para acabar com as ilusões do outro? Então, você está produzindo em larga escala pessoas desiludidas? Por mais que possa parecer irônico, se nós olharmos para o campo do yoga, é justamente isso que nós enxergamos. Um mar de pessoas praticantes de yoga absolutamente desiludidos, ou seja, pessoas que não acreditam na sua própria realidade, e aqui eu estou falando de você, a nossa realidade é latino-americana, nossa realidade é brasileira, nossa realidade faz parte do continente americano, e passamos a desejar um outro Maia, uma outra ilusão, uma construção eurocristã, construída na modernidade, de um yoga orientalizado. Então você passa a desejar não mais ser brasileiro, latino-americano, um yogi praticando yoga sul-asiático no Brasil, mas você passa a desejar ser como um indiano. Essa é o que eu vou orbitar em torno dessa semana. E fico absolutamente orgulhoso de mim ter conseguido chegar até esse ponto, que eu sou bastante prolixo. Então, o nosso objetivo é apresentar os conceitos básicos do yoga por uma visão da imanência, ou seja, lastreado com o real. Ou seja, quando eu falo lastreado com o real, é você na fila do banco, é você buscando seu filho na escola, né? É você praticando yoga, não para se descolar da realidade, né? O teu sonho de viver numa caverna isolada no Himalaia, né? Se tudo der errado, eu vou para a Índia. Você vai frequentemente para a Índia, alguns de vocês provavelmente, não é? Então, nós pensamos aqui Maia como um conceito de ordenador de realidade. Cada um de nós vive o seu próprio Maia. Desiludir-se não é bom, disse Juliana. Sim, se você compreender, Juliana, que você não está objetivando um ideal e que o ideal não existe. É isso. Você se desilude com a tua vida, mas passa a correr atrás da cenourinha de um yoga ideal, em geral orbitando em torno de um líder, de uma instituição e de um livro sagrado, né? É disso que aí você sai de um Maia para viver em outro, mas de forma servil, né? É essa volta que nós vamos dar ao longo da semana. Então, nós idealizamos um yoga e as suas experiências, instituições e conceitos vão vigiando e punindo qualquer desvio de uma régua que eles carregam nas costas. O pessoal do Zoom pode vir me fazendo perguntas aqui embaixo, que a minha ideia é fazer uma exposição de mais ou menos uns 20 minutos e depois abrir mais uns 30 minutinhos para conversar sobre as questões de vocês. Quem está no Instagram, na medida do possível, consigo ler vocês aqui, mas se quiserem participar de forma mais ativa, tem o link do Zoom, que está acontecendo agora também, nos meus stories, tá? Vocês podem ir para lá. Então, com isso, é o segundo passo que a gente vai avançando, eu não pretendo desmerecer nenhuma metafísica do yoga que você for construído, metafísica de Satyananda, de Kuvalayananda, de Ramakrishna, sei lá. A ideia não é desmerecer as metafísicas do yoga, mas colocarmos ela no seu lugar, que é de ombro a ombro, e alargar nossos horizontes yogicos a compreender o yoga em si. Um yoga sem nada depois dele. Não é um Iyengar Yoga, não é um Ashtanga Yoga, não é? Então, há um yoga, Beto, que está além, né? Transcendendo esses yogas organizados aqui. É desse rolê, é por aí que a gente vai. Então, há na realidade, em Sansara, infinitas metafísicas yógicas coexistindo. Coexistindo. Então há um yoga medieval, há um yoga tântrico da Caxemira, porque se é tântrico da Caxemira, é porque pertence àquele ordenador de realidade específico, né? Então, há um tântrico moderno, há um neotântrico, há 8 versões do Vedanta, por exemplo. O Vedanta, em geral, que nós brasileiros conhecemos, é o Vedanta não dual de Shankara, pelo vértice
em geral, um só indiano, que é o que domina o campo ordenador de realidade vedântico não dual no Brasil. Não sei se eu vou me fazer entender, mas a gente vai trocando ideia aqui. Então, o que você está propondo, Beto? Na verdade, nada. Nós retornarmos para a realidade. É disso que nós estamos tirando você da ilusão de um ideal a ser buscado, que nunca chega, porque isso é um delírio, e trazemos de nós, de novo, para a realidade, fincando os pés na Terra. Então, há infinitos maias iógicos, Beto, coexistindo? Completamente. Completamente. Não há um além de Maia? Não. O que há é a nossa desalienação que imagina um mundo ideal orbitando acima da realidade, que é uma produção em larga escala de alienados, que é um contrassenso, porque o yoga objetiva a produção de pessoas sem ignorância, né? Desavidiados, né? Sem avidia. Por isso que a gente trabalha ao longo da semana com esses conceitos aqui. Então, cada Maia pessoal nosso está interconectado com diversos outros Maias ordenadores de realidade. O Tântrico, o Agori, o Kemetic, né, que é o yoga africano, o de Satyananda, ou a grande massa de yogas, entre aspas, caramelos, né? Yogas sem linhagem, em yogas que não estão linkados com nenhuma tradição sul-asiática. Há infinitos yogas. E isso, para a cabeça de alguém organizado de forma ideal, é uma grande ruptura. Porque se você tem um ideal, só tem um, não tem dois ideais. Só tem um ideal. E se eu digo para você, vem que eu estou pegando você pela mão. Se há vários yogas coexistindo, assim como várias ideologias políticas coexistindo, assim como várias formas de você imaginar e construir a realidade, eles devem, então, não lutar por uma hegemonia de um só, como nós vivemos hoje, mas aprender a coexistir com diversas formas de yoga que nós coabitamos hoje. Então, perceba o que causa confusão. O que causa confusão é que você entende que há várias realidades, só que você foi construído a imaginar que só tem um yoga certo. Os outros são errados. E se há vários tipos de yoga, é porque eles levam tudo para o mesmo caminho. Né? Deus fala, não sei o quê, por linhas tortas. É essa mesma construção. Por isso que é fácil você compreender isso, porque você já estava organizado assim. E a gente vai para um terceiro passo. Há uma estratégia em fazer você acreditar que há um yoga ideal e outros que são, então, errados, selvagens. Né? Essa é uma perspectiva, e a gente avança aqui. Essa é uma perspectiva colonizatória. São os colonizadores aqueles que imaginam que vêm trazendo a verdade para esses povos bárbaros e ignorantes que não conhecem a realidade, porque cognitivamente eles se imaginam superiores, evoluídos. São os colonizadores, então, sobretudo, por exemplo, os cristãos portugueses jesuíticos, né? Os jesuítas. Eles se imaginam mais evoluídos cognitivamente do que o povo Krenak, ou o povo Maori, ou mesmo dos iogues guerreiros nagas. Então, deixa eu ver se eu entendi, Beto. Na Índia, tem vários yogas, corretamente. Não são só os modernos que nós conhecemos. Há outros yogas do período medieval. Nagas, os natas, os agores. Agores são antropófagos, são canibais. Eles visitam cemitérios e comem carnes humanas. É um outro ordenador de realidade, que às vezes não condiz com o seu aqui. O que nós estamos buscando, então, é coexistir com todos eles e não tentar diminuir um em contrapartida de outro. Porque esse é um pensamento que vai te levar a ser doutrinado por um tipo de igreja específica do yoga. Então, não é um contra o outro, mas todos coexistindo. Oi, Dri! Seja bem-vinda, é um universo bem distante, né? Mas seja bem-vindo a estar aqui. Um prazer ter você por aqui. Então, nós podemos entender que quantos mais existem, quantas ilusões existem. São infinitos tipos de perspectivas do mundo que tecem e desfiam continuamente
a realidade onde nós vivemos. Eles agem, então, de forma misteriosa, pois inconscientes a nós. A grande brincadeira do yoga, e que eu proponho para nós aqui, é você, com o seu yoga, perceber quais são os mayas que te organizam. Essa deveria ser o seu grande objetivo, praticando yoga, meditação, que aqui são sinônimos. É perceber quais são os fios que tecem a forma como você deseja o mundo. O que você quer, o que você deseja, o que faz você estar aqui numa live ou aqui no Zoom com a gente, é um desejo, é alguma coisa que motivou você estar aqui. Você pode não perceber isso, porque age de forma inconsciente, mas ainda assim te moveu a estar aqui. A meditação, o yoga, então, te ajuda a perceber, ele é um aliado, a quais são os fios que fazem Juliana Freeland, Joana Nikini desejarem o que desejam. Porque enquanto você estiver ignorante disso, você vai viver num Maia achando que ele é um ideal. Então, a partir daí, nós compreendemos que os mecanismos que operam psicologicamente em você e corporalmente, portanto, é uma construção social da realidade. Então, o Maia em que eu vivo, Beto, é construído socialmente completamente. Senão, você seria um esquizofrênico no hospital. Você vive numa realidade, ou, depende do espectro autista, você vive numa realidade particular sua. Isso também não é um mal. Mas se atentar a isso e buscar estabelecer uma linguagem para conseguir conviver, coexistir, ouvir, falar com diversos outros maias que existem interconectados, é um caminho para sair do narcisismo, que é onde eu amarro aqui nosso bate-papo, onde o yoga habita e orbita com muita força. Uma força presa, um yogar preso por forças narcísicas. Tá aí a lista gigante de líderes, professores de yoga, abusadores, sexuais, psicológicos e financeiros. É um reflexo de um comportamento narcísico. E por que na modernidade nós passamos a acreditar que existe um ideal só? O caminho é longo, temos a semana para trocar ideia, mas o que eu lanço para nós aqui é você compreender que essa estrutura veio porque você já estava organizado assim. Por mais que você se sinta ateu, não goste de religião, alguma coisa assim, o cristianismo é dar uma raspada nesse verniz seu aqui, de yoga, o que é que seja, pulula o Pai Nosso e a Ave Maria. A organização que nós vivemos, ela é metafísico vindo lá de trás do cristianismo. O yoga, quando chega na modernidade, ele se adapta a essa operacionalidade que nós já existimos. Então, o que eu estou dizendo aqui, que no sul da Ásia, na Índia, nos yogares sul-asiáticos do período medieval, aí, século XVI para trás, por exemplo, antes de chegar a Companhia das Índias Orientais na Índia, ou no sul da Ásia, os yogas coexistiam e ainda continuam coexistindo. Não tem uma luta de quem é mais yogi do que o outro. Senão não existiria o yoga da Caxemira, o Tantra da Caxemira. Só existiria um Tantra. Porque faz parte da própria cultura sul-asiática, especificamente indiana, a diversidade. E na modernidade, por um pensamento colonial, que nós somos Ctrl-C e Ctrl-V da Europa, que você se acha muito mais europeu do que latino-americano, certo? Sobretudo nós brasileiros, você se coaduna muito bem. Você larga um ideal, que é ser o europeu, para ser o ideal do europeu pensando a Índia, que é esse yogi orientalizado. E aí você anda com um bindo na testa, sari, você aprende uma língua que é o sânscrito, você adota livros, né, doutrinários sul-asiáticos, mas inconsciente disso. Você passa a acreditar que esse agora é o novo ideal. Então você continua vivendo a mesma coisa, o mesmo Maia, você só mudou de representação. Então o caminho yógico, ele não visa você acabar com o Maia. Senão nós estaríamos tomando quetiapina antipsicótico, todo mundo em depressão. É alguém que não tem mais nenhuma ilusão para viver, não acredita mais em nada.
Mas é você entender, quais são as ilusões que te organizam, quais são os mais que te organizam, como você está ordenando a realidade, como você representa ela, com seus símbolos, signos, e depois tomar a distância necessária e compreender se esse ordenador de realidade cabe a você. E aí, vamos para o terceiro passo, é arregaçar as mangas e transformar Sansara, e não transcender Sansara. E aí, quem sabe, você começar a orbitar um outro Maia, um outro ordenador de realidade que te produza potência. E não pré-potência. A prepotência é quando você se percebe, mesmo inconsciente, que não tem potência, então você acaba sendo um pré-potente, que é como a maioria dos líderes de yoga e professores de yoga se comportam, afetos pré-potentes. E o yoga visa construir seres humanos potentes e não pré-potentes, compreendendo a sua própria potência. Eu quero convidar você, para quem está chegando agora aí ou no meio, que na semana nós estamos com 5 lives, essa é a primeira, é de hoje até sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, tá? Você pode participar direto no Zoom, para estar ao vivo comigo aqui, trocar ideia, que eu vou abrir agora para vocês, ou aqui no Instagram, assistindo, e eu vou subir esse encontro que você não pegou desde o começo, tanto para o Instagram, quanto para o webinário, que vai acontecer a semana que vem. Então, essa semana de lives é uma preparação para o nosso webinário, a Fundamentos do Yoga no Real. Essa aula vai compor o nosso encontro. Você pode se matricular e se inscrever gratuitamente. Falamos hoje sobre Maya, amanhã Samadhi, depois Moksha, Sansara e Avidya. Tá? O primeiro ponto a ser enfrentado aqui é dessa perspectiva da ambivalência. Vivemos em ilusão, mas desiludir-se completamente é a morte da vida. Então, como você yoga para transformar o Maya em que você vive e não transcender ele para viver sem Maya. Viver sem Maya, você não vai conseguir. Então, é essa ambivalência da vida que o yoga, como aliado, pode te ajudar a construir. Eu vou abrir e ler aqui no Instagram, mas também as perguntas da galera que está aqui no Zoom. Se você quiser participar no Zoom direto, tem um link no Story. Você pode vir direto para cá, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês aqui. É gigante as coisas, espera aí. Então vamos vir aqui devagar. Então, bom dia a todos que me deu bom dia, obrigado. A Júlia começa, a ilusão é quem cobre a realidade, desiludir-se é ver a realidade, a sua ou realidades. A realidade, ela não existe, Juliana, né? Ela é um ideal. Nós coexistimos com maias construído coletivamente e individualmente. Você consegue trocar ideia com seu vizinho, porque vocês têm a linguagem para estabelecer uma conexão. Então, não há a realidade, existem realidades. Obrigado, Gade, me deu um ok. Grande Leonardo, abraço para você. A Gabi diz, assim, as escolas de yoga que nos colocam em maia coloniais fazem o mesmo papel das instituições escolares tradicionais, tão criticadas por educarem crianças para servir o sistema. Essa é uma das questões que eu coloco aqui para vocês, né? Não é uma afronta às instituições de yoga, mas você perceber que elas organizam-se em torno de um ideal, como, por exemplo, o que mais nós temos aqui é o Yoga Sutra de Patanjali. O Yoga Sutra de Patanjali, o seu Yamas e Niyamas, são uma espécie de código moral universal. Eu digo que isso é um delírio, porque há organizações, lembro do Leonardo está aqui, jainistas do yoga, budistas do yoga, tântricas, e são várias, né? Cada um com seu próprio código moral de conduta e de vida, mas que se coadunam com o meio social onde eles estão inseridos. A minha maior crítica é que os yogis, em geral, latino-americanos, eles se desconectam da sua realidade, buscando o ideal indiano, em geral, do passado, que nem existe mais, né? E aqui a Bia me coloca
nomear maias ajuda a compreendê-los, inclusive, para nos libertarmos de alguns deles. É essa a brincadeira da vida, é isso que é a vida. Você compreender. Porque assim, se o yoga não está resolvendo os problemas da sua vida, ele não está servindo para nada, né? Ou está te produzindo uma certa anestesia do mundo. Essa é uma outra questão que a gente vai pegar no segundo ou no terceiro dia das nossas lives aqui. Nós compreendermos quais são os ordenadores de realidade maias que nos organizam é é a primeira coisa que você deve se preocupar na prática de yoga. E eu sei que muitos de nós aqui começam a ouvir isso e se cansa, né? Nossa, que chatice. Não é só fazer meu yoguinha? Então, é tudo que eles desejam, né? Que você só pratique o seu yoguinha. E não busque ir na raiz das questões, né? Ser um yoga, então, radical. Ou seja, qual é a raiz? É uma raiz universal, Beto? Não, só dá para você falar de você. Você yogando, você só consegue ter acesso a você. Juliana Freeland jogando não tem acesso a Joana. Né? A Anne Yoga jogando não tem acesso ao yoga de Paula Reis. Acho que essa é o primeiro choque de realidade aqui. Você jogando tem acesso, se você quer colocar a realidade última de você mesma. Então, nenhum mestre, nenhum guru vai conseguir ter acesso a você. Só se você se converter a ele, você se torna uma discípula dele, e aí você começa a desejar ele como ideal. Você tem que matar o guru, certo? Ele não pode ser o representativo do seu pai ou da sua mãe. É psicanálise, né? Meio iníciozão, né? Então, nomear nossos maias ajuda a gente a compreender e, claro, nos libertar de alguns maias que nós estamos apegados e que nos fazem sofrer, não é? Você aqui numa linguagem mais moderna, você pode ter uma relação tóxica com yoga, não é? E quando eu falo yoga, é a instituição yoga, não é? Olha aí o nosso exemplo do Prem Baba, certo? Literalmente uma relação tóxica, não é? Para ele mesmo também, para o próprio Prem Baba que se descobriu humano. Não é interessante isso? Ele se descobre humano. E aí faz um autoexílio, retorna. E não estou defendendo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas estou usando como exemplo de algumas pessoas que idolatram alguém para ser seu líder, né? seu farol, e isso é um delírio, né? Porque ele é tão ignorante de si mesmo quanto nós aqui. Senão não precisaria de yoga, certo? Se yoga visa você diminuir a ilusão sobre si mesmo, ele não pode ser para você um caminho, não é? O yoga não é caminho, o yoga é um aliado. Se você se converte como caminho, você está indo para perto dos afetos teológicos, né? E eu acho que não é isso que nós desejamos tanto aqui. Talvez numa Índia do século XII, que os yogis medievais da Índia, eles pertencem a movimentos religiosos. Sampradaya é um movimento religioso, né? Então, compreendermos a nós mesmos e nosso mundo é o que o yoga propõe, não é? Então, o Diego me pergunta, quando você fala sobre os nossos maias, teria um paralelo com a capacidade de afetar e ser afetado pela leitura de Deleuze e Spinoza? Claro que a filosofia da imanência, que eu trago aqui para trocar com a filosofia do yoga, eu busco correlação da imanência em textos que só se leem pela metafísica. Sacou, Diego? Então, eu tenho um esforço aqui que é quase zero no campo do yoga. É buscar a imanência nos textos que só se leem como metafísicos. Eu fiz isso 3 vezes. Tem na plataforma EAD com o Yoga Sutra. Eu li 3 vezes o Yoga Sutra em 3 estudos diferentes pelo vértice da imanência. E estou fazendo isso agora no grupo de estudos, que é às quartas-feiras, com o Bhagavad Gita. Lendo o Bhagavad Gita por um olhar da imanência, e não se refugiando em metafísicas ideais, porque é o mais fácil, né? A metafísica, ela nos torna mais fácil ver o mundo, porque esse mundo é ruim, há um outro mundo ideal, é só eu replicar aqueles modelos morais. A Igreja Católica está aí para nos mostrar. Os afetos que somos capazes, ele continua, aquilo que nos afeta e nossa capacidade de afetar.
Totalmente, Diego. Por isso que eu considero o asana no yoga, as posturas do yoga, o corpo do yogi, mais interessante do que a meditação como a gente entende, a meditação sentado com a perna cruzada e o corpo imóvel. Eu considero o asana muito mais importante, porque pela imanência, a nossa mente é uma ideia do corpo. Então não é transformar a minha mente para transformar a realidade. É eu transformar o meu corpo, o corpo adamantino, não é assim que os textos do Hatha Yoga falam? Eu transformo meu corpo, e se a mente é uma ideia do corpo, se meu corpo está transformado, eu transformo a minha mente, as minhas ideias, meus afetos, e aí eu vou enxergar o mundo como ele realmente é, atravessado por diversas outras formas de, de percebimento da realidade, coexistindo. Você se torna, então, muito mais solidário e não solitário, como acaba sendo o ideal de muitos yogis que eu converso. Que se você perguntar para a maioria dos professores de yoga no Brasil, qual o ideal do yoga, é eles se retirar no interior do Brasil e meditando sozinho numa caverna isolada no meio da natureza. Isso é um delírio. Nunca o yoga foi afastado da realidade. Nunca houve um yoga antissocial. Se nós pegarmos a história dos yogis na Índia, é alguém sem casta que se converte a um sampradaya, um movimento religioso, uma espécie de igreja ali, que perambula, se ele for um asceta, de festivais em festivais pela Índia, pelo território indiano. E o que ele visa? Ele visa se tornar um santo. E um santo é alguém que ocupa uma casta numa sociedade que não tem mobilidade social superior à dos brahmanes. É absolutamente revolucionário. E o que nós fazemos na modernidade? Nos afastamos da realidade, não queremos nenhum contato com a política, com a economia, com o que está acontecendo na realidade, e nos isolamos sentadinhos com as pernas cruzadas em cima de um bolster. E isso é diametralmente oposto do que a proposta do yoga, que não é acabar com as ilusões, voltamos para o nosso tema, mas é você compreender a ignorância que você está vivendo, entremeado por infinitos maias que te organizam, e você tolamente não compreende isso. E você continua. Então, nomeá-los seria essa capacidade de lidar com os afetos negativos, expandir os positivos, que é chamá-los assim. Falando mais fácil, Diego, o yoga é aquilo que te produz ou te conduz para mais potência. Como que eu sei se estou mais potente, Beto? Alegria. Não é alegria da risada, não é felicidade. Você se entende mais alegre, mais potente, com mais vontade de vida. E qual é o oposto disso, Beto? É a tristeza, é a impotência. Se você tem como ideal yogar convertido a um guru, a um livro que é perfeito em si mesmo, leia-se, livro perfeito em si mesmo, gente, é a Bíblia. Então, se você segue qualquer texto do yoga, Vedas, Vedanta, Yoga Sutra ou livro do seu mestre, como perfeito em si mesmo, ele não está passível à crítica. Então, automaticamente, ele sai do campo da filosofia e adentra o campo da teologia. Ele é dogmático. Se você está consciente disso, cara, irado, sem problema nenhum. Repito isso diversas vezes. O meu irmão é pai de santo, ele tem uma igreja. Irado, tem os dogmas dele lá da Umbanda. Agora ele está ciente disso, e todos os filhos e filhas de santo também estão. Mas nós do yoga, nós achamos que pairamos por cima de todos os maias do mundo. Isso é um delírio narcísico, gente. Entendeu? Você está num delírio de uma posição narcísica, que se entende superior a todos os outros. E o que não são parecidos com você, o que acontece quando o Narciso, num encontro que parece espelho, ele acha bárbaro, selvagem, ele nega. É disso que eu estou falando, é essa doença que eu estou falando aqui. Né? O que eu alerto é isso. Nós, yogis, convertidos a uma instituição de forma servil, voluntária e cega para como eles se organizam, acaba sendo uma presa fácil dentro desse aparelho de captura. Né? Então, não é uma crítica às instituições, mas você perceber a potência do yoga para te retomar para a vida e não negar a vida. É amor à realidade, aqui é Nietzsche. Né? Então, talvez mais do que Spinoza, como você colocou, e Deleuze aqui, é a filosofia de Nietzsche com seu martelo.
que talvez eu incorpore muitas vezes aqui, né? Até me desfazendo dessas caricaturas do que é um yogi de verdade, não é? Aqui eu poderia estar falando de uma forma mais mansa, tranquila, né? Com um cenário de Abadá de Shiva atrás, com símbolos sagrados, falando em sânscrito fluente. Eu poderia estar com essa personagem tão comum, mas eu me incorporo dessa personagem mais, na verdade sou eu mesmo, né? Mas enfim, tem uma personagem aqui, claro, mais rude até, para tentar romper, abrir uma fresta, uma linha, né? Para poder adentrar uma outra forma de você pensar a força que é o yoga. Você está subutilizando o yoga em você. É disso que mais eu falo, né? Deixa eu ver uma outra questão aqui. A Maria Clara me coloca. Compartilho essa idealização que sofremos quando eu escolho uma tradição, ainda que atenta e divertida de suas e minhas ilusões deste encontro, mas não sentir-me tão só neste caminho sem estar numa comunidade ou tradição. Perfeitamente. Você aponta a nossa live de terça ou quarta-feira, né? Que é a ambivalência da vida, Maria Clara. Então, eu estou isolado, né, por uma seita, né? Você chama de comunidade, mas é uma seita yógica, né? Que diz que todas as outras egrégoras, para quem está ligado no yoga no Brasil sabe o que eu estou falando, são ruins. E aí você se fecha numa só. O que eu estou tentando fazer é que as comunidades yógicas sejam mais porosas para serem atravessadas por outros tipos de linguagem, outros tipos de corpos, e não se fechar em si mesmo. E tudo que não reflete ela é imoral, é selvagem, não é científica, não tem ligação com nenhuma tradição, e aí você automaticamente a diminui. Eu estou tentando alargar a membrana do yoga para abarcar até o yoga que você pratica. Que provavelmente, se está dando certo, é porque está entremeado com a realidade social dos seus alunos. Um professor de yoga que vem com um ideal e tenta todo mundo se adequar a ele, é um jesuíta. Professor de yoga é aquele que entende o meio social onde ele está inserido e vai adaptar o yoga para fazer sentido para aquela dada comunidade. Quem falou isso aí? Algum Swami? Paulo Freire. Está em português, em PDF liberado. Então, eu quero aqui convidar vocês mais uma vez. Essa semana de lives vai acontecer gratuitamente, sempre às 11 da manhã, que antecede o nosso webinário A Fundamentos do Yoga no Real, que acontece de 20 a 24 da semana que vem. Você pode se matricular gratuitamente, o link está na bio. Vai lá, engrossa isso, para que a gente possa trocar ideia de forma mais clara, né? Com você ao vivo, e não eu lendo aqui, você não tem o jeito de responder para mim. Então, venham para o Zoom, venham participar do curso, para que a gente possa, todos nós aqui, se engrandecer com o conhecimento de vocês, yogis brasileiros, né? E não só se espelhar em yogamentos orientalizados. Deixa eu ver a última questão aqui do Arthur. A construção histórico-filosófica do yoga sempre foi conflituosa para mim. Como um homem negro, esse ordenador de realidade não se comunica com a minha realidade. Bom, você resumiu o que nós estamos conversando, né? O seu ordenador de realidade, seu Maia quilombola, o seu Maia ribeirinho, brasileiro, ou das favelas cariocas do Rio das favelas cariocas, nunca tiveram espaço, não é? O yoga moderno tem mais ou menos 100 anos, se nós pensarmos que ele começou com força em 1900. Então, mais de 100 anos, né? 2024. E ele deu muito certo, tanto que expulsou de cima do mat corpos subalternos, não é? E está se começando a retornar agora. Mas olha como esse Maya dominante, né, do yoga ideal, se organiza para expulsar para fora da membrana do yoga como legítimo qualquer yogar caramelo, né? Qualquer yogar sem linhagem, sem tradição. Gabi coloca Viva Paulo Freire. Antes de saber ler a palavra, preciso ler o mundo. É exatamente o que nós estamos falando. Aprender a ler o mundo. Essa leitura de mundo, ela é sempre maia, não é? É um maia que nos organiza. Eu estou tentando fazer com que você deixe de idealizar um yoga e tome o yoga pelo chifre e realmente comece a pensar ele coletivamente, como todos os yogis indianos fizeram, né? Eu não acredito que um yogi indiano medieval, um líder de um yoga, de um sampradaya medieval, acredite que o yoga dele, né,
de Rishikesh, da Caxemira, vai dar certo na Vila Madalena, né? Que vai dar certo no Vale de Jequitinhonha, em Minas. Isso é um delírio, né? Isso é um delírio. A Gabi coloca. Bom, já li o da Gabi, deixa eu ler o da Maria Clara. Como não sentir-se, né, só neste caminho e, ao mesmo tempo, participando de uma comunidade, né? Eu tenho um exemplo que existem muitos yogas e yogis brasileiros se organizando na produção de um yoga original, né? E isso não significa que ele é melhor, pior, né? Bem ou mal, mas é o yoga agindo, esse yoga sem forma, esse yoga sem órgãos, né? Esse yoga não organizado, por isso se permite que infinitas outras metafísicas consigam coexistir, porque só se existisse um yoga, na própria Índia não teria tanta diversidade de yogis, né? O yoga não é organizado em sua essência justamente para permitir diversas outras metafísicas ou leituras da imanência possam existir junto conosco. Joana coloca, acompanha vários professores de linhagens diferentes, confunde ou enriquece? Bom, para mim, só confunde se você tem um ideal, né? Só vai enriquecer quando você romper esse ideal de yoga, ou esse yoga ideal. E aí sim, você vai conseguir pensar o yoga de forma muito mais crítica e entremeado com diversas outras formas de existir. Só vai enriquecer você com toda certeza. Eu vou finalizando por aqui. Eu quero que vocês aqui que estão me acompanhando no Zoom fiquem à vontade quando eu fechar aqui a gravação para abrir para perguntas, para questões. Temos mais 10 minutos, tá? Vocês aqui da live, do Instagram, eu vou fechar agora para vocês. Se quiserem continuar esse bate-papo, vai no meu Stories, entra direto aqui no Zoom, que a gente vai ter mais uns 10 minutinhos trocando uma ideia por aqui, beleza? Muito obrigado a vocês aqui da live no Instagram e continuo com vocês aqui. Estou me sentindo âncora do Jornal Nacional. E continuo com vocês aqui no Zoom por mais uns 5 ou 10 minutinhos para ouvir vocês, beleza? Deixa eu parar essa gravação aqui. E vocês fiquem à vontade, gente. Quem quiser aqui trocar ideia, é só